aí, vamos lá para nossa última chave desse estudo que foi maravilhoso. Então, hoje estamos encerrando 48 dias, virando todas as chaves, né? Quero agradecer imensamente as meninas por estarem todos os dias aqui comigo. Teve dias que umas não podiam estar, outras não podiam estar, mas mantemos na caminhada e junto. Então, quero deixar o meu agradecimento para elas. E falar com você que chegou aqui, às vezes caiu direto nesse vídeo, né? Que hoje é de propósito e é uma coisa que as pessoas buscam muito entender qual é o meu propósito, né? Eu preciso descobrir o meu propósito. Então é disso que nós vamos falar hoje. Eu te peço para você se inscrever no canal. Vou estar sempre trazendo vídeos para cá, né? Mas além disso, me acompanha lá no @beldornas, porque a partir de amanhã nós vamos ter live todos os dias às 18h07 até o dia 20 a princípio, né? Então aí todos os dias vamos ter aula às 18h07 para a gente continuar esse transbordo. O que foi aqui? Quais foram as mudanças de chaves? E para você que caiu aqui de paraquedas, né? Tem todas as 48 chaves aí. Aproveita que logo, logo eu vou tirar elas daqui. Então, aproveita enquanto elas estão por aqui, porque tem muita coisa para acontecer. E depois que você assistir a aula, conta pra gente se você conseguiu entender o que é propósito, né? Como eu disse, é uma coisa que todo mundo fica buscando. E hoje, por incrível que pareça, eu vi uma live do Marcos Paulo, né? E aí o pessoal, um rapaz perguntou lá: Marcos, como eu sei qual é o meu propósito, né? Como descobrir o meu propósito? O propósito, gente, ele é ativado. O que é o propósito? Aquilo que queima no seu coração. Aquilo que você sente imensa vontade de transbordar para o outro. E por mais que as coisas estejam difíceis, e por mais que esteja complicado ali, você quer fazer. Este é o seu propósito. Governar sobre todas as coisas é o propósito de todo mundo, né? Então, a primeira chave que Deus deu para Adão foi a da identidade, né? Foi lá e fez ele a imagem e semelhança do Criador. E aí, e a última chave que ele deu foi: domine sobre todas as coisas do céu, da terra, do mar, governe, multiplique e cresça. Então, qual é o propósito de todo mundo? Governar sobre todas as coisas. Mas, Bel, eu preciso descobrir o meu propósito. Sabe quando você está numa conversa, quando você descobre algo que aquilo ali sempre queima no seu coração, você quer sempre fazer? É isso que é seu propósito. Seus maiores bloqueios têm tudo a ver com o seu propósito. Por quê? Um bloqueio resolvido é um propósito que você vai ativar. Por quê? Porque você vai querer passar aquilo para outras pessoas, para que as pessoas entendam que tem um caminho, tá? Mas, Bel, eu só posso caminhar quando eu descobrir o meu propósito, eu preciso ficar atrás do meu propósito o tempo todo? Não. O propósito, gente, ele vem naturalmente. Nós fomos criados, nós fomos colocados nessa vida. Nós tivemos uma identificação. Ontem nós falamos muito sobre identidade. Para cumprir o propósito de Deus. E cada um vai ter um propósito. Por quê? Porque tem a ver com seus bloqueios. E quando você ativa, pode vir tudo contra você. Você não para mais. E o propósito, ele é dolorido. Por quê? Porque crescer dói. Crescer dói. Então, o propósito vai ser difícil. As pessoas vão querer te parar. Mas enquanto você está vivendo o seu propósito, você fica invencível, você fica imparável. Por quê? Porque você está vivendo o que Deus te chamou. Você está servindo como Ele te pediu. Entende? Então, assim, eu nunca fui. Já teve uma época da minha vida que eu fiquei: eu preciso descobrir meu propósito, eu preciso descobrir meu propósito, eu preciso descobrir meu propósito. Até que um dia eu escutei
uma moça falando assim, hoje eu entendo que o meu propósito é servir as pessoas. Falei, cara, é o que eu mais amo fazer. É isso. O meu propósito é servir. Agora, no que eu vou servir? No que eu venci de bloqueio. Como é que eu ativo esse propósito de verdade? É de dentro para fora. Quando eu trato dentro, quando eu curo dentro, eu estou liberto para viver o meu propósito. Então, eu não preciso ficar atrás dele, porque ele já está dentro de mim. Eu só preciso ativar, só preciso buscar, só preciso governar, eu só preciso servir. Porque o propósito maior é esse. E se eu cumpro esse, os outros é só tabela. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, né, é um impulso para que a gente possa crescer, para que a gente possa, né, colocar aquilo ali. Nosso propósito no meio do caminho, ele pode ser modificado. Então, por que que eu preciso descobrir o meu propósito só para depois eu caminhar? Né? O propósito, ele não é um final, ele não é um destino. Você vai chegar lá e você vai encontrar seu propósito. Não. O propósito é no caminho, é a sua caminhada. Ali está o seu propósito. O destino, ele é um ponto final. O propósito não, é a caminhada. Por isso ele pode ser modificado ao longo do percurso. Por quê? Porque a nossa vida está em constante movimento, ela precisa estar em movimento. Então, se eu só quiser o meu propósito, meu propósito, meu propósito, eu estou querendo um destino, eu quero chegar no final. Mas para quê? O final do propósito é o fim da vida. Quando você cumpre o seu propósito aqui na Terra, você não precisa mais estar aqui. Você já cumpriu, né? Então, cumprir o propósito é imortal. Enquanto estiver debaixo do favor de Deus, nada, nada nem ninguém te para, né? Então, como é que eu faço? Eu preciso converter toda a energia, tudo que eu tenho, sabe? Quando você fala de alguma coisa, e aquilo ali, gente, você sabe. Você só precisa ativar a sua identidade. E como é que ativa a identidade? Nós falamos disso ontem. Preciso saber quem Deus é e quem eu sou. Quando eu entendo isso, eu entendo o meu propósito. Eu consigo ativar o meu propósito, né? E consigo cumprir a missão, né? Consigo fazer aí. E é isso, gente, sobre propósito. Conta para mim se vocês têm outra visão, o que vocês já ouviram de propósito, se vocês ficam aí em busca dessa, né? Preciso descobrir, preciso achar, preciso, né? Como que funciona para vocês? Quero saber de vocês agora. Vamos lá. Quem vai falar comigo primeiro hoje? Compartilha aí, Tetê. Você falou que ouviu lá, foi do jeito que eu Estou falei. procurando aqui o telefone. É, eu tinha isso na cabeça. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Todo mundo fala sobre propósito e identidade. Quando você vem para esse mundo de desenvolvimento, mundo de buscar crescimento, é as duas palavras que você mais ouve. Você tem que ativar a sua identidade, você tem que descobrir seu propósito. Tem que ativar a sua identidade, tem que descobrir seu propósito. E eu ficava nessa busca do propósito. Aí alguns falavam assim, o propósito você encontra pelo caminho, continua caminhando, você vai encontrar o propósito. Até ir na imersão sábado e domingo. E o Alessandro fez uma palestra, e aí na palestra ele falava o seguinte: propósito, ele é o caminho. Os carros que passam pela estrada são as missões. E aí uma coisa que ele deixava muito claro,
propósito é conhecer a Deus e sua glória e permitir que outras pessoas conheçam através da nossa vida a mesma coisa. E é isso assim, deixou tão claro para mim a questão do propósito, que eu achava que era uma coisa, nossa, que dia que eu vou encontrar meu propósito? Propósito é o nosso caminho, é o que a gente nasceu para fazer. E estar alinhado com a nossa identidade, que nós somos filhos amados de Deus, né? Alinha o nosso propósito. Nosso propósito é a gente conhecer a Ele e fazer com que outras pessoas venham a conhecer. Então, isso que é o propósito. Eu tinha uma imaginação marabolante de propósito, que era coisa muito doida, muito legal. E E não viver é como ele nos ensinou, né? isso. E aí Mais do ele que isso. o menino até ilustrava, ele fez um caminho assim mesmo, em estrada, colocou os carrinhos, ele fala, propósito é o caminho. Você tem que seguir ele, você tem que ir nele. E no seu caminho você vai encontrar missões, que são os carros, para você trabalhar ali, obstáculos que você vai desenvolver. Mas o seu propósito é esse, é você caminhar, né, esse caminho, conhecer a Deus, como ele realmente é, e passar a outras pessoas venham conhecer também esse Deus que você conhece, né, que é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e você passar isso para outras pessoas, para nós construirmos um mundo melhor. E é isso. É isso. Quem vai falar agora? Ana, Delenice, Marineide, Deia. Vai lá, Marinete. Fala aí. Fala, Derlei. A Derlei tá caladinha. Mas é isso aí que a Tete falou. Às vezes as pessoas romantizam demais o que que é o propósito, enfeita demais. E no final não é enfeitado, é você simplesmente andar e andar de acordo com seus princípios e seus valores. Esse que é o propósito da sua vida, entendeu? Você fazer o que tem que ser feito de acordo ao que você acredita, de acordo à questão da identidade, né? E mais semelhança de Deus. E aí teve até uma parte lá da mentoria, do evento, em que a menina falou, tipo assim, então eu não posso ir em tal lugar, porque naquele tal lugar não tem gente que tem as mesmas, tipo em lugar, vamos dizer, lugar de gente perdida, sabe? Na balada, no negócio e tal. Aí ela foi e falou, mas aí é fácil, você seguir um propósito de conectar com pessoas e tal, só vai estar na mesma vibe que você quer, que Deus quer de você, é você trazer pessoas que tá lá perdida, dar rumo para elas. E é isso aí, o propósito é você fazer o que você tem que ser feito, e é uma coisa que ela falou lá muito, né, que é o que a gente vem falando, não ter vergonha de monetizar o seu propósito, que afinal os boletos chegam. É. E qualquer coisa que você fazendo, igual, por exemplo, tem muita gente aí que fica falando de Deus e tal, e os outros ficam falando, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não, ele buscou conhecimento para falar de Deus, ele está realmente transformando a vida das pessoas falando de Deus, e como os boletos dele chegam, tem que monetizar, infelizmente. E essa você paga se você quiser, entendeu? Isso aí. É isso. Vai lá, Ana. Vou seguir a ordem que está aparecendo na minha telinha. Vamos lá. Então, há um tempo atrás, para mim, essa questão do propósito estava muito ligada com essa coisa mística, né? Eu vou achar meu propósito, e aí eu vou fazer e acontecer. E aí eu comecei a fazer alguns cursos e tenho entendido muito isso, né? Que você escolhe, por exemplo, né? Aquilo que arde no seu coração, você escolhe fazer aquilo de propósito, porque você realmente quer fazer aquilo. E é o caminhar mesmo, né? Não é o fim, porque o fim é quando você vai deixar o seu corpo aqui para ir embora. E é a jornada que vai te acrescentar. E você ficar parado esperando, vindo do céu, uma dádiva e vai iluminar sua cabeça e falar, agora você vai fazer isso. Não vai chegar, né? Você sente aquela vontade. Pode ser que hoje o meu propósito é cuidar dos meus filhos e da minha casa e ajudar meu marido na fazenda. Amanhã, meu propósito vai ser
dar um curso, fazer alguma coisa, ou voltar a ser terapeuta, como eu já fui. Então, também está muito ligado com o que você decide transbordar na vida das pessoas quando você tem conhecimento para aquilo, né? Então, é isso. É isso. Vai lá, Derlenice. Todo mundo já falou? Porque eu agora estou tipo assim, filho, eu falo por último, porque agora eu A só Deia observo. ainda não, mas a Deia tá lá na atividade física. Vai falar hoje, Deia. A Eu nem Deia percebi. tá aqui inspirando todo mundo agora à noite. Mas hoje a gente já fez, tá? Ela falou que tá muito barulho lá, Derlei, então pode ser você mesmo. É, antes eu ficava muito invocada com esse negócio de propósito, igual porque as pessoas ficavam romantizando esse negócio de propósito. Aí chegava com esse propósito, gente, aquilo ali, meu sangue até fervia no último fio do cabelo, da cabeça e voltava pro. Eu saía do céu e voltava para a terra. Eu ficava Sabe o assim, que gente, que mas que é? É porque a chatice. gente Teve falava uma época que eu assim, tô. mas eu não sei. Como é que eu não sei essa resposta? Eu preciso achar essa resposta. Aí você ficava ali atrás, correndo atrás dela. Entende? Você não vivia aquilo ali, você estava só correndo atrás. Então, isso me enervava. Aí, eu, às vezes, e o que acontece? Eu tenho muita dificuldade de entrar em discussão. É uma coisa minha. Eu sei que é um bloqueio meu. Eu não bato boca com ninguém. A Eu pessoa não, tem eu não discuto com as comportamental. pessoas. Não é Não seu negócio. discuto. Não discuto com as pessoas. E eu também não gosto de mudar a opinião naquilo que a pessoa ela acredita. Então, assim, muitas das vezes eu já parei de discutir, né? Muito as pessoas, somente assim, né, no meio que nós estamos, né, que nós estamos aqui, as pessoas, elas ficam tão malucas das coisas que querem, que elas esquecem, às vezes, de olhar para o autoconhecimento e entender o que está acontecendo. Aí começa a se martirizar, não tem que achar meu propósito, então você não consegue nem discutir, porque o que você falar, porque ela, não, você tem que ir isso, aquilo. Então, teve uma época que eu estava muito com birra. Aí depois veio pro meu coração e falei assim, gente, é no caminho que eu vou descobrir o meu propósito. Porque o propósito é aquilo que nós estamos falando. Igual a Ana falou. Qual que é o propósito dela? Cuidar dos filhos, porque através da cuidar dos filhos dela, ela pode falar para outras mães, ela vai ajudar novas mães, porque propósito é o quê? É você ajudar outras pessoas com aquilo que. Né, fala que o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Então, dependendo do que você tem naquele momento que você passou, você vai ajudar outras pessoas a sair da onde elas estão. Então, às vezes, a gente fica romantizando tudo, só porque o nome é bonitinho, propósito. E fica nessa lenga-lenga danada, e as pessoas ficam. Então, muitas pessoas não estão fazendo né, a vontade de Deus, não está falando para o outro, está perdendo a oportunidade por causa simplesmente dessa palavra propósito. Gente, propósito é o quê? Se você tem Cristo, você quer falar de Jesus, você fala na padaria, você fala uma hora que você está conversando com outra pessoa, e que hoje nós, todo mundo, que essa correria de tempo, nós somos bloqueados em relação de conversar com outra pessoa. Antigamente, você batia papo na fila do ônibus, você batia papo em todos os lugares. Hoje em dia, o povo nem faz fila mais, cada um tão louco. Quando vem, o povo muvuca dentro do ônibus. E hoje as pessoas não conversam. Eu conversava com quem sentava do meu lado. Então, assim, as coisas são tão corridas e é nesse percurso que você vai estar falando da palavra de Deus, porque nós viemos aqui para falar do reino, é falar de Deus, né? Então, o tempo todo, a gente tem que estar preparado para poder falar do Senhor. Porque a qualquer momento pode vir alguém que está necessitado e você tem a chave da outra pessoa. Uma simples palavra vai mudar, transformar a vida da outra pessoa. Então, né, ainda mais por causa desse mundo de treinamento, de coaching, não sei o quê, romantizaram muito, mas o propósito está claro. Qual que é o nosso propósito? Falar do amor de Deus, gente. É fácil, é prático. Romantiza esse trem, não. Só aplica, pega, né? Igual eu falo, o básico funciona. Se E você ali, todos os dias, eu vou falar de Jesus todo dia, pelo menos para uma pessoa, no final da semana eu já falei para 7, no final do mês eu falei para 30, no final do ano eu falei para 300. E se dentro dessas 300 pessoas, 10 converteram ao Senhor Jesus? Olha, 10 pessoas. Porque já passa, igual eu tenho quase 50 anos, quantas pessoas eu ganhei para Cristo? Né? Então, às vezes a gente fica preso nessas confusões. Porque todo ano, você pode reparar que todo ano é modinha.
né? Agora tá todo mundo na moda de isso, de não sei o quê, e faz aquilo, aquilo outro, e as pessoas não fazem o básico. E não tem o amor pelo outro, fica aí brigando nas confusão. Então, assim, quando se fala de propósito, igual o meu propósito, igual eu tinha dificuldade, eu não me sentia amada. Eu vejo que o meu propósito é ajudar pessoas também, hoje, que não se sentiam amadas. Então, hoje o meu propósito, amanhã pode mudar. Então, através daquilo que eu tenho, eu quero atingir um número de pessoas. Através da minha rede social, eu quero atingir, eu tenho que ter um alvo, eu quero atingir 1 milhão de pessoas. Ah, César, 1 milhão de pessoas você atingir. Gente, se eu começar toda semana falando para 10, quando pensa que não, você está falando para um monte de pessoas, você está atingindo o seu objetivo. Porque quando a gente vê o número pequeno e a gente vê o número grande, a gente acha que a gente não é capaz. Né? E a gente é capaz. Porque Deus nos preparou. É igual eu falo, o de ontem não foi a provisão? Se Deus te deu a visão, vai te dar a provisão. Antes de ontem foi identidade. Isso. Então, a provisão tá aí, gente. É só a gente tomar posse. Então, o que que a gente acontece? Muitas vezes a gente fica preso nesse propósito, na palavra bonitinha, propósito, e não faz nada. Não vou, porque eu não estou preparada, que eu não estou não sei o quê. Um ponto para a gente ter certeza, gente, que a gente vai ativar os nossos propósitos. Porque nós temos múltiplos propósitos. Nós não temos um propósito, nós temos múltiplos, né? Mas o principal dele é o quê? Governar. E cada vez mais, o que os meninos falou aqui, cada vez mais levar pessoas para o reino. É isso que ele nos pediu. Então, esses são um dos nossos propósitos. Entende? Mas o propósito, ele não é individual, não é para você viver na sua vidinha caladinho, não. O propósito é para transformar vidas, para transformar ambientes, para transformar nações, né? Podemos ter propósitos diferentes, mas a nossa missão é a mesma, né? A nossa missão aqui na Terra é a mesma. Por quê? Porque a Eu missão acho que é o contrário, ideia. Eu acho que a gente pode ter o mesmo diversas propósito missões com e com o missões mesmo diferentes. propósito. Cada um tem sua missão, mas o propósito, se você vê, o propósito é o mesmo. Sim, Eu, mas nós temos Terezinha, tenho. realmente vários propósitos, entende? E o meu propósito pode não ser o mesmo, os meus propósitos podem não ser os mesmos propósitos de vocês, entende? Mas alguns propósitos são os mesmos. Mas, na verdade, o propósito vai mudar, por exemplo, só de temperamento, vamos dizer assim. Porque você vai conseguir atingir um certo público. Sim. Eu vou atingir um outro público, a Terezinha vai atingir outro público. Por Mas mais aí que você nós temos entende que o meu propósito é atingir aquelas pessoas com um isso. objetivo final. Exatamente. Então, assim, por quê? Vai ser de linguagem. Sim. Às vezes tem pessoas, igual você vai falar para mães com filhos, né? Às vezes vou falar para solteiras, outros vai falar, você entendeu? Então cada um vai falar para um público, às vezes vai falar para um povo fitness, ou então para aquelas pessoas que estão querendo emagrecer, mas é propósito, você está falando para transformar vidas, que é isso que às vezes a gente se perde, que a gente acha que, né, porque igual muitas pessoas têm, mas a pessoa não tem nada, tá falando, mas ela está usando o que ela faz, o propósito dela, que ela acredita e ela tá pregando. Satanás, ele usa das pessoas que têm o propósito para pregar o reino dele, e o povo está mandando brasa, né? Você pode ver, a pessoa, quando ela tem uma visão luciferana, né, que fala, ela não para, não, filho. Ela só vai mandando brasa, Porque ela não ela perde tem tempo, um propósito, né? Ela não. tem Exato. um caminho ali que ela entende que aquele caminho é o certo. Satanás ia ter o propósito dele, levar o povo, o maior número de pessoas para o inferno. Então, filha, ele está trabalhando incessante. Enquanto isso, o que o povo de Deus está fazendo? Brigando na internet. Brigando uns com os outros. Brigando uns com os outros, fazendo qualquer religião é mais perfeita. É isso que eu vejo, né? Se O unir. propósito é o mesmo, né? Levar as pessoas a conhecer Deus, não é religião. É isso aí. É o Deus, ele é um só. É o que nos criou, é o que nos colocou para governar sobre todas as coisas, né? O que nos mandou com diversas missões, diversos propósitos, diversos bloqueios. Por quê? Porque se ele não mandasse os nossos bloqueios, nós não conseguimos salvar outras vidas, que às vezes iam vir com os bloqueios, né? Então, tudo tem a ver. Então, é isso.
né? E o propósito, ele é todo dia. O governo da nossa vida é todos os dias. Então, quando você começa, você vai entendendo isso, você sabe que é ali o caminho, né? A sua caminhada, você entende que o seu propósito pode ser modificado, né? Você tem vários propósitos, como eu disse, então você não precisa ficar buscando ele, porque ele não é um alvo, ele não tem um fim, né? Ele é para a vida eterna. O que tem fim é a missão que a gente precisa cumprir aqui na Terra. Mas o propósito não, o nosso propósito é eterno, né? Não acaba aqui. Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? É isso, gente. Encerramos nossos 48 dias. Que maravilhoso que foi. Eu estava falando com as meninas antes de ligar as câmeras aqui e falei, gente, se lá no início eu pensei, não vou conseguir, mas vencemos e é isso. Ainda temos até quinta-feira que vem fazendo esse transbordo lá no Instagram, @Beldornas. Então vai lá, me siga lá, né? Vem participar das lives com a gente, vem comunicar lá com a gente, participar mesmo ativamente, né? Todos os dias, às 18h07, né? Cada dia vai ser uma pessoa. Amanhã começa eu e a TT, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre todas as chaves, né? E uma coisa que eu até falei com as meninas antes da gente abrir, e aí eu vou até voltar a pergunta para elas, né? Não vou voltar a pergunta para elas, não, vou pedir elas para me responder lá no Instagram. Então, se você quer saber a resposta delas, você vai para lá, assim, pra você descobrir. Né? Sempre, né? Nós estudamos 48 chaves, mas tem algumas chaves que o nosso cérebro simplesmente não nos deixa olhar, né? Que aquilo incomoda. Do mesmo jeito que tem pessoas que a gente olha e fala, não gostei dessa pessoa. Aquilo tem a ver com os nossos bloqueios. E quando a gente não trabalha isso, o que acontece? A gente não consegue ativar todas as coisas que a gente precisa ativar na nossa vida. Então, amanhã eu vou perguntar lá para a TT quais são as 3 chaves que ela olhou e falou: essa eu já sei, ou isso eu não quero aprender, depois eu entendo o que é isso, não deu tanta atenção. Por quê? Porque essas 3 chaves, né, vão fazer de 10 a 15 chaves dessas 48 que a gente estudou, ou às vezes até mais, né, não serem realmente viradas e não colocarem na constância. Por quê? Na nossa vida, nós precisamos ter constância, trabalhar a constância. O que é a constância? É fazer todos os dias, né? Então, se eu não consigo ativar, eu não consigo ter a minha vida plena, eu não consigo realmente mudar a minha vida. Então, eu vou perguntar para as meninas lá, e se você quer saber, vai para lá, para você descobrir com a gente quais são as 3 chaves que elas olharam e não, depois, tá? Por quê? E aí eu deixo a pergunta para você. Se você assistiu as chaves aqui, quais foram as 3 que você falou, nossa, essa não precisa de eu ver. Eu vou pular essa aqui. Então, volta lá, porque é essa chave que vai fazer sentido para que todas as outras sejam ativadas da maneira correta. Então, amanhã, às 18h07, eu e a TT vamos estar lá no Instagram, @Beldornas, falando sobre tudo isso. E eu espero vocês lá. E, se inscreve no canal, curte aí o vídeo e compartilha com as pessoas que ficam aí em busca deste propósito ou que querem saber mais sobre o propósito e fala, olha que legal isso aqui, tá bom? E é isso, muito, muito obrigada por estar aqui, por assistir nossos vídeos e estar aí participando. Até a próxima!